Muito boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que a semana de vocês esteja muito bacana, que vocês estejam podendo trabalhar, treinar, repletos de saúde, com muito vigor, com muita alegria nos corações de vocês. Vamos hoje falar sobre um tema bastante interessante para dar continuidade ao nosso entendimento sobre as variáveis intrínsecas da montagem do treino. Então vamos lá. No domingo nós estávamos falando sobre escolha dos exercícios, na segunda, ordem dos exercícios, e hoje nós vamos falar sobre o intervalo. Aliás, na terça-feira falamos sobre séries e repetições, e hoje nós vamos falar sobre a variável, uma das variáveis que determinam a sua capacidade de sustentar o treino, que é o intervalo de recuperação. Gigantesca a importância dessa variável intrínseca do treinamento. Eu vou até colocar aqui para vocês: intervalo de recuperação. Deixar fixado aí para vocês, para ficar fácil organizar. Bom, gente, algumas coisas que a gente precisa entender em relação a Uai, Nathalie. Olá, boa noite, gostaria de comprar o seu livro, é possível? É possível, sim. Chama no privado que eu passo para você os detalhes. Ainda temos poucos exemplares lá na academia, mas vão ser entregues, encaminhados para vocês no correio com prazer. Tudo bem? Gente, quando eu falei na terça-feira sobre séries e repetições, eu deixei bem claro, né, que você faz o treinamento organizado em número de séries e número de repetições pensando em aptidões físicas. Lembram disso? Quais as aptidões físicas que eu relembrei ou ensinei vocês? Coordenação, resistência, força, velocidade, potência e flexibilidade. Bom, quando eu trabalho as repetições, ou eu faço um trabalho usando a via do TPCP e faço mais força, ou eu uso a via da glicogenólise e faço resistência de força ou resistência. Muito bem. Aí, chega uma hora que a gente fala assim, mas quanto tempo descansa entre as séries? Que essa pergunta é uma pergunta bastante importante. Todo lugar que a gente vai, o pessoal fala assim, descansa 1 minuto entre as séries, mas isso é uma convenção para ficar fácil, né? Para você entender direitinho assim, quanto tempo que eu descanso, enfim. Então vamos lá. O que é o intervalo de recuperação? Amigos, o intervalo de recuperação é o espaço de tempo necessário para que você consiga recuperar as fontes de energia daquele tipo de treino. Então vamos imaginar que você passou por uma pessoa fazer 10 a 12 repetições. Só que você colocou 10 a 12 repetições máximas. Você tem clareza do que é uma repetição máxima? A repetição máxima é aquela que, se você falar são 12 máximas, se a pessoa tentar fazer mais uma, não sai. Não tem como a pessoa continuar reproduzindo o exercício. Se você fez uma série máxima, você chegou no ponto de fadiga ou então na exaustão, ok? Então, quanto tempo demora para eu conseguir refazer as fontes de energia? Essa é a pergunta. Então, Aleph, um abraço da Body Club de Tumbiara, ô terrinha boa, tudo bem por aí? Abraço para vocês. Aqui, nós sabemos
que quando você faz um tiro máximo no ciclo ergômetro, bicicleta de Wingate, assim que termina o esforço, começa a restauração das fontes de ATP. Quais são? O ATP armazenado no sarcoplasma e a fosfocreatina, ATP-CP. Os dois juntos, ATP mais fosfocreatina, chama-se grupo dos fosfagênios. Tudo bem? Então vamos lá. Começou o seu intervalo de recuperação. Nos primeiros 30 segundos, amigos, você consegue refazer 70% de toda a fosfocreatina para você refazer ATP. Desses 30 segundos até 5 minutos de recuperação, de 30 segundos até 5 minutos de recuperação, você refaz 95% dos seus estoques de energia. Tudo bem? Então, se eu fiz uma série máxima de força, vamos imaginar que eu fui lá e fiz 2 repetições. Quanto tempo eu deveria descansar para fazer a próxima? Nós não estamos falando de força máxima. Eu preciso chegar lá com ATP todo refeito. Eu sei que se eu descansar 5 minutos, eu consigo 95% de recuperação. Então essa é a natureza. Agora espera, eu não faço agora séries máximas. Agora eu faço séries submáximas. Eu peço para ele fazer algo em torno de 10 a 12 repetições. 10 a 12 repetições, amigos, não caracteriza força. Também não caracteriza resistência. Vamos arredondar números, né? Faz de conta, não é assim, tá? Faz de conta que 20 repetições fosse resistência e 5 repetições fosse força. Não é desse jeito na prática, mas é só pra gente... 20 repetições é a resistência, 5 repetições é a força. O meio termo disso é o que nós chamamos de resistência de força, tá? Vai dar ali alguma coisa em torno de 10, 12 repetições. Só para lembrar vocês, nós falamos disso já essa semana, tá? 10 a 12 repetições, ou então resistência de força, é a zona de repetições que mais induz hipertrofia. Por mais que o pessoal fale assim, eu preciso gerar tensão muscular, sim, mas não adianta gerar tensão e fazer uma série de 3. Você precisa de tempo sob tensão também. Tá percebendo? Então tá. Vamos lá. Se você foi e fez 10 a 12 repetições, você gastou, primeiro, o ATP intracelular. Na sequência, para refazer o ATP, você gasta fosfocreatina. A fosfocreatina empresta um fosfato para o ADP, adenosina difosfato, e agora ela se torna adenosina trifosfato e você pode fazer a contração muscular de novo. Então, mas fica só nisso? Não, série de 10 a 12 você entra também em glicogenólise, quebra do glicogênio. E ele vai ser quebrado em 6 reações químicas até formar piruvato, recebe o hidrogênio e forma ácido lático. Então, pessoal, pera aí. Se eu prescrevi uma série dessas, eu fiz pensando em aumentar a hipertrofia. Eu posso descansar 5 minutos e fazer de novo uma série de 10 a 12? Pode. Mas tem artigo publicado que mostra que descansos curtos hipertrofiam mais. Só que os descansos curtos você não consegue usar cargas,
Por não usar cargas, a sua força ao longo do tempo tende a diminuir e você vai passar a gerar menos tensão. Um outro dado, e que você precisa lembrar disso sempre, vamos imaginar que você fez 10 a 12, descansou um minutinho ou menos e foi lá e começou de novo. 1 minuto. Deu tempo de você refazer completamente a fosfocreatina? Claro que não. Por isso é que é importante, que você vai forçar o seu metabolismo a se tornar mais resistente ao esforço. Só que as cargas, elas estão bem longe de ser 10 a 12, um pouco menos de peso. Por isso é que é possível você ir lá e descansar 1 minuto e fazer uma série de 12 de novo. Vocês estão entendendo isso? Eu vou dar um exemplo prático. Você vai na cadeira extensora, que é um exercício uniarticular, simples, tá mega aquecido. E você coloca todos os pesos da cadeira extensora e faz uma série de 10 a 12 assim, cirúrgica. Sabe? Aquela cirurgia de quadríceps, a hora que termina tá tudo estourado. Descansa 1 minuto e tenta fazer outra. Não é possível. Tudo bem? Não tem como fazer isso. Tem uma outra variável que você precisa levar em consideração, que é o seguinte. Ops, fiz bobagem aqui. É um slide que eu uso na pós-graduação, mas eu não vou compartilhar com vocês, não, tá? É só para eu lembrar de todas as detalhezinhas aqui, que é o seguinte. Quando você está treinando uma pessoa que não tem habilidade com aquele exercício, ou, por exemplo, um idoso, cujo qual perdeu grande parte da capacidade dele de coordenação por causa da lei do desuso. Não usa, portanto você perde, né? Se você tentar prescrever ali uma série máxima, não vai dar. As séries são submáximas, tá? Submáximas. Nesse caso, para eu torná-lo cada vez mais capaz de mostrar resistência, os descansos terão que ser longos. Terão que ser curtos. Se eu quiser que ao longo do tempo ele se torne cada vez mais capaz de expressar força, os descansos terão que ser longos. Agora, vamos imaginar que essa pessoa não é um novato, tá? Novatos são indivíduos sem experiência. Ele é intermediário. O American College fala que um intermediário é uma pessoa que tem 6 meses de experiência. Eu não considero, tá? Quem estuda comigo sabe que eu falo que as pessoas são intermediárias até pelo menos uns 5 anos de musculação, depois que ele se torna aluno avançado. Agora presta atenção. Se eu pretendo que você se torne mais resistente, faz bastante sentido eu ir gradativamente diminuindo o seu intervalo de recuperação, diminuindo o seu descanso. Agora, você não sai de um intervalo de recuperação de 3 minutos para na semana seguinte virar para a pessoa e falar para ele descansar 30 segundos. Ah, Haddad, eu faço e dá certo. Se isso de fato for uma verdade, se você descansava 3 minutos do seu aluno e na semana seguinte você passa a descansar 30 segundos e ele consegue fazer a série, tudo que você fez estava errado. Você errou no peso da semana anterior, você errou na série da semana anterior, porque como ele consegue manter o peso e fazer a série descansando 1/6, né? 1/6 nada, sei lá que tanto que dá isso. Então presta bastante, é 1/6 mesmo, presta bastante atenção. Se numa semana ele fez com descansos de 3 minutos, na semana seguinte descansos de 2,5, na próxima 2, depois 1,5, depois 1 minuto de descanso, para talvez conseguir descansar 30 segundos. O nome disso é periodização, planejamentos, adaptação à sobrecarga progressiva. Sobrecarga não é apenas ir aumentando o peso, isso é importante porque gera tensão.
Mas se você for tirando o descanso, você está fazendo um excelente estímulo para aumentar a resistência muscular. Ah, Dade, mas eu quero hipertrofia. Vamos conversar. Lembra como é que é o princípio de Hahnemann? Claro que não. Então eu vou explicar. O princípio de Hahnemann, ou princípio do tamanho. Inicialmente você recruta as unidades motoras de menor calibre, as fibras vermelhas, fibras de resistência. Na sequência, você passa a usar também, não é que desliga uma e liga a outra, mas acrescenta as fibras intermediárias, fibras 2A. E depois as fibras 2X, que são as fibras de explosão muscular. Se você forçar e continuar, as fibras 2X, elas vão desligando, porque elas são muito fortes, mas elas não toleram, porque elas não têm resistência muscular. Você agora está com as fibras intermediárias e as fibras de resistência. O peso é o mesmo. As fibras intermediárias, uma hora, elas vão entrar em fadiga também e vão desligando uma a uma. Agora você está de novo apenas com as fibras vermelhas, as fibras de resistência. Só que você ainda está na 7ª repetição. Ainda faltam 3 repetições para acabar a série. E você está com 3 repetições para fazer e muito menos unidades motoras, muito menos fibras musculares ativas. Vamos fazer uma matemática bem simples aqui, de padeiro. Faz de conta que você tinha 10 fibras musculares levantando 10 quilos. Desligaram 5 fibras musculares. Sobraram 5 fibras musculares e você está levantando os mesmos 10 quilos. Desligaram mais 3 fibras. Você só tem 2 fibras musculares levantando o mesmo peso. Será que você consegue abstrair que o peso para cada fibra está absurdamente pesado? Quintuplicou? Você tinha 10 fibras levantando 10 quilos, agora você tem 2 fibras levantando 10 quilos. Quintuplicou o peso para cada fibra. O propósito não é gerar tensão na fibra muscular e induzir hipertrofia? A tensão foi gerada, mesmo sem mexer no peso. Geramos tensão, mesmo sem mexer no peso. Olha, Haddad, então tem jeito de crescer treinando leve? Tem, como de fato já foi provado há 20 anos atrás, né? Então tem mesmo, isso é um fato. Todo mundo sabe que se você colocar 30% só da carga e fizer até a falha, a hipertrofia é muito semelhante ao estímulo com 80% da carga. Sabe onde é que mora o problema? É que a força ao longo do tempo vai cair. Porque ninguém que treina com 30% pode ser forte. Você pode até ser grande, forte não. Qual a vantagem, amigos, de você ser grande sem força? Não vou nem perguntar assim. Vamos falar assim, ó, qual é a vantagem, amigos, de você envelhecer sem força? Você imagina um cara de 50, 60 anos que vai fazer supino e põe 10 quilos de cada lado. Tem nem jeito, né, gente? Tem um monte desse jeito. Eu tenho mais de 50 anos, meu supino passa de 100 quilos fácil. E não vem falar que eu era um vagal que ficava na academia o tempo todo, não. Porque isso eu sei, que eu sempre fui. Mas eu estudava pra caramba, trabalhava pra caramba, envelheci igual todo mundo, não tem problema, tá? É uma questão de manter-se fisicamente ativo e trabalhar as aptidões. Eu nunca deixei de treinar coordenação, nunca deixei de treinar resistência, nunca deixei de treinar força, nem em mim, muito menos nos meus alunos, que eu fico o tempo todo mexendo no trabalho deles. Tudo bem? Tá bom. Então vocês entenderam que para cada valência física, para cada aptidão física que você estiver tentando trabalhar, o intervalo de recuperação muda.
força, os intervalos são de 5 minutos, talvez até 10 minutos. Maurício, pouca gente vai até a falha com 30%. Você tem noção do tanto que é chato isso? Maurício, dá mais ou menos 80 repetições por série na cadeira extensora. A coisa mais chata do planeta Terra, tá? E se você estiver treinando força, então o descanso ele é de 5 minutos pela parte biomolecular e pode chegar até 10 minutos de descanso até recuperar aqui, ó. Eu falo que é recuperar a coragem de entrar debaixo do peso, mas é mais do que isso. É fadiga central mesmo, tem que refazer os neurotransmissores aqui para você ir lá, tá? Fadiga central. Quando você treina resistência de força, né, cargas mais pesadas, é interessante que você fique no meio termo, que você não refaça assim 95% da fosfocreatina, mas que você faça seus descansos de 1 a 3 minutos. Nossa, Haddad, eu vou descansar 3 minutos entre as séries, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou fazer uma elevação lateral e aí eu vou fazer 3 minutos de descanso? Não, pelo amor de Deus. Exercício uniarticular, você nem consegue gerar tanta tensão assim. Dá para descansar 30 segundos até 1 minuto e resolver a próxima série, tá? Mas vejam, se eu estiver treinando com o objetivo de aumentar minha resistência mesmo, melhorar minha tolerância ao esforço, que é um nome que eu gosto muito quando eu falo tolerância, né? Os intervalos de recuperação eles podem ser curtos ou ultra curtos. Você pode usar Tabata para aumentar a resistência de uma pessoa. Você pode usar cluster sets para melhorar a resistência de uma pessoa. De todos, gente, o que eu mais gosto é o drop set e o Tabata, porque a pessoa faz 1 milhão de repetições, a série acaba muito rápido. O ganho de resistência é absurdamente elevado, resistência muscular localizada, nós estamos falando, e promove muita hipertrofia muscular. Então, é muito interessante, né? O treino fica bem dinâmico. Mas olha uma coisa interessante, vocês entenderam por que existe intervalo de recuperação? Porque é impossível continuar o exercício. Entenderam como que você organiza os intervalos de recuperação? Esse como é muito importante. Como é que a pessoa vai conseguir fazer a próxima série se você erra exatamente no descanso? E não me venha com aquele papo de machão, falar assim, ué, diminuiu o peso, não tá dando conta de treinar? Não, isso é ridículo. Ridículo. Você errou em outra variável, não foi na carga, não. Se a carga era de resistência de força, ela é de resistência de força. Não adianta tirar o peso e fazer virar de resistência, porque você tirou, não sei de onde, né? De algum, sei lá o que o descanso tinha que ser curto. Ué, mas qual que é a lógica, né? Você está tentando melhorar força, resistência de força e quer descansar pouco? Agora vamos pensar isso aqui ao longo da semana, que é onde todos vocês erram, mas erram com força mesmo. Amigos, presta atenção. Quando você faz um treino de natureza aeróbica, onde você usa glicose circulante e gordura. Exercício aeróbico mesmo. Trotezinho, bicicleta e tal. O descanso, ele é de aproximadamente... Oi, Glauber. Boa noite para você. O descanso, ele é de aproximadamente 6 a 8, talvez 10 horas. Então, se eu fiz caminhada de manhã, eu posso fazer caminhada à noite, professor? Lógico. Não se preocupe com isso, tá? E é claro que isso tem a ver com o seu condicionamento físico. Para algumas pessoas, caminhada não é um exercício aeróbico, de tão sedentário que a pessoa está. Mesmo andando devagar, ela vai aumentando o lactato sanguíneo, significa que ela está trabalhando anaerobicamente com o açúcar ou com o glicogênio, porque o resultado final está sendo ácido lático. E aí ela vai demorar um tempão para retirar esse ácido lático, né? Se ela gastou glicogênio muscular, vai demorar horas e horas e horas para repor esse glicogênio muscular. Então,
Por outro lado, você estava no aeróbico, né? Vamos lá na outra extremidade da régua, lá na força, que de aeróbico não tem nada. Se você fez um treinamento de força, séries de 6 ou menor do que isso, com descansos longos, certamente você gastou a TPCP. Nem entrou na glicólise anaeróbica, nem na glicogenólise, tá bom? Se nesse caso você fizer um intervalo de recuperação de 24 horas, olha como mudou, eu estava falando de 6 a 8 horas, agora nós estamos com 24 horas de descanso. Você já pode treinar força de novo. Ué, Haddad, então se eu fizer um treino de peito, dá para eu fazer peito amanhã? Não. Porque quando você treina força, você não treina peito. Quando você treina força, você treina o exercício. No caso, seria o supino. E aí sim, posso? Claro. Porque o intervalo de recuperação permite que você refaça o estoque de ATP-CP todo. Doutor Hugo Zanetti, que saudade de você, cara. Saudades do melhor professor do mundo. Eu posso até ter sido, Hugo, mas agora o fodão do negócio é o senhor, né? Meu monstrinho sagrado desde sempre, desde o primeiro período, você sempre foi o the best, meu querido. Então, para exercícios aeróbicos, os descansos de 6 a 8 horas. Para exercícios de força, ATP-CP, força pura, explosão, descansos de um dia. Agora, presta atenção. Se você fez treinamento de resistência muscular localizada, aquele que faz um monte de repetição. Se você fez treinamento de resistência de força, lembra? É o meio termo entre a resistência e a força. Você gastou glicogênio muscular, uma quantidade de glicogênio muscular, sei lá que tanto que foi. Quanto tempo demora para esse glicogênio entrar no músculo de novo? De 36 até 72 horas. 36 até 72 horas. 36 até 72 horas. Só mais uma vez, né? 36 até 72 horas. Aí a menina vai na academia na segunda, faz quadríceps, na terça ela quer fazer glúteo. Ué, mas quando você fez o quadríceps, qual exercício que você fez, ou quais exercícios você fez, que deixou de trabalhar glúteo? Porque se teve agachamento, fez glúteo, se teve leg press, fez glúteo, se teve afundos, teve glúteo, né, hack. Não dá para treinar no dia seguinte. Eu não te falei que o descanso é de 36 até 72 horas? Então respeita. Membros superiores. Ah, mas eu fiz peito ontem, hoje eu vou fazer costas. Eu sei. E é muito bom para você fazer isso. Certifique-se de que os seus ombros estão protegidos. Porque ao fazer peito, você usa muito ombro. E quando vai fazer costas, usa muito ombro de novo. Passaram-se as horas suficientes para o seu ombro se recuperar? Pense nisso. Haddad, como é que eu vou saber? Não vai. Sempre investigue com o seu aluno como é que está seu ombro. Procure, interaja. Eu estou falando para vocês bioquímica no plano mais teórico que existe. Só um doido acreditaria na teoria isolada da clínica, da prática. A clínica é soberana, gente. Se o aluno está cansado ele está. Simples assim. Então, quando vocês forem montar programas de hipertrofia muscular, levem em consideração que o intervalo de recuperação ele é de 36 até 72 horas ou mais. Haddad, mas e o pessoal que treina o mesmo músculo todo dia para hipertrofia? Faz aquela frequência gigantesca. Saibam, o treino deles como unidade de treinamento é fraco. O que faz ele ficar interessante? A sobreposição dos estímulos. Ele foi lá e fez um peito chechelento na segunda-feira. Conhece essa palavra? Significa ridículo ou ridículo. Na terça, ele não está recuperado. Eu disse que ele não está recuperado.
E você vai lá e passa de novo exercício de peito. Na quarta ele está menos recuperado ainda, e você vai lá e passa mais um exercício de peito. Na quinta ele está chamando Jesus de Genésio, e você passa mais um exercício de peito. E na sexta, sabe, ele já está dormindo, sonhando que ele está fazendo peito, já está desesperado, coitado. Então a Haddad hipertrofiou. Entendi. Você avaliou o tendão? Só estou te perguntando. Porque o tempo de recuperação do tendão são 5 vezes mais lento do que o do ventre. Uma outra coisa é que a repetição leva à perfeição técnica. Perfeição técnica significa ganho de força. Ganho de força significa que você coloca mais peso num programa de exercício que você não está dando tempo para o tendão se recuperar. Que inteligente. Amigos, muito cuidado, porque para você aumentar a frequência semanal, é preciso que você sempre dê subestímulos. Vai querer fazer um supino de travar na segunda e na terça-feira querer fazer um flying com dumbbells, um supino inclinado? Besteira. Nunca vai dar certo, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu separei então pra gente raciocinar é o seguinte, gente, presta atenção. Basicamente a musculação começou de um modelo de treinamento que a gente chama de série simples. O que era série simples? Série simples era você pegar o corpo inteiro e trabalhar naquele dia, que é o que o pessoal moderno chama de full body. O brasileiro adora usar esses nomes, né? Corpo inteiro. E não é aquela grupinho de pagode de corpo inteiro não, tá? É fazer o corpo todo no mesmo treino. Nossa, mas eu vou ficar 3 horas dentro da academia. Não se preocupe, quando você mexe no celular, você também fica 3 horas dentro da academia, tá tudo certo. O problema não está no tempo que você fica na academia. De forma alguma. O problema é que amanhã você volta na academia e nós precisamos saber o que você treinou ontem. Porque hoje você com certeza tem que estar recuperado. Tudo bem? Sua condição física vai aumentar. Você vai passar a usar mais pesos. Ou você vai, com o peso que você fazia 10, você vai começar a querer fazer 15 repetições. Antes você gastava ATP, CP, agora você gasta um tantão de glicogênio porque você consegue fazer muito esforço. Agora o raciocínio é óbvio, né? Se você gastou muito glicogênio muscular, amanhã você não está pronto. Simples assim. Principalmente se você é da turma do jejum. Não tem uns gênios aí que fazem jejum? A criatura treinou 7 horas da noite. Aí ele ficou de jejum até 2 horas da tarde do dia seguinte. Aí ele vai lá e faz uma refeição. 2 horas da tarde. Umas 4h30, 5 horas, ele faz outra refeição. Quando tá faltando meia hora pro treino dele, ele vai lá e come alguma coisa. Você acha que o que ele comeu às 14 horas chegou no músculo dele? Que treinou ontem à noite? Já te falei, cara, de 36 até 72 horas pro glicogênio entrar dentro do músculo. O que você tá fazendo em jejum? Primeira refeição sua pós-treino, vai comer arroz com carne. Vai comer frutas, vai comer um doce que seja, vai botar açúcar para dentro do seu músculo. Isso é muito sério, muito sério. E aí vocês vão ter que me desculpar e eu vou pedir licença para vocês para falar o que eu vou falar. Quem faz musculação sério não faz jejum. 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 Ué, Haddad, eu tenho um monte de aluno meu que faz musculação até pesado e faz jejum. Vai na casa dele sábado. Vai ver o que a criança tá comendo, por que a barriga tá desse tamanho. Não é porque eu tô inflamada.
Tá bom, fofa. Claro que não, gente. É óbvio que não. Quem treina não faz jejum. Quem treina faz refeições para repor a energia do músculo. E aí sim, prosseguir. Quando você começa a aumentar o desempenho e você gasta glicogênio muscular, ou quando você começa a aumentar o desempenho e no dia seguinte o seu músculo está dolorido, estar dolorido é sinal de prostaglandinas pró-inflamatórias, o músculo está inflamado, aconteceram microtraumas, danos ali naquela região. Pergunto para você, qual é a lógica de treinar um músculo que já está dolorido? De verdade, qual é a lógica disso? Treinar um músculo que já está doendo? Deixa ele descansar, ele já está crescendo. Para que você quer treinar? Não, porque se eu não treinar eu não durmo de noite. Não, aí você precisa de terapia, você não precisa de professor de educação física. Você não dorme de noite porque você não treinou? Imagina. Não, e aí, Haddad, eu fui na academia muito tarde da noite, depois eu não dormia. Interessante, quando você treina, você não dorme, quando você não treina, você não dorme e a culpa é do treino. A lógica pede agora que você divida o treino. Por quê? Porque você precisa descansar. Então você vai dividir esse treino em A e B. Membros superiores e membros inferiores. Parte da frente e parte de trás. Músculos bonitos com músculos feios. Músculos que começam com a letra A e os músculos que começam com a letra C. Sei lá que jeito que você vai dividir isso. Eu só peço que você separe por articulações. Então pega o que usa o seu ombro num dia e pega o que usa o seu quadril no outro, por exemplo, porque você tem certeza que aquela musculatura e aqueles tendões vão estar descansando. E aí você percebe que você começa a conseguir colocar um pouquinho mais de carga, porque descansou. Blemes, senti o aqui, sentei para estudar e olha quem está on. Perfeito, obrigado, querido. E aí prestem atenção. O seu desempenho começa a melhorar porque você descansou um dia. O seu desempenho melhora, o desgaste físico também aprimora. Então o que estava dividido em dois, agora vai aparecer um terceiro treino, o treino ABC. E você vai melhorar o desempenho daqui a vários semestres. E você vai perceber que você vai ter feito peito segunda, costas na terça, perna na quarta, quinta-feira caía peito de novo, você vai perceber que parece que eu estou duro ainda, parece que eu estou todo dolorido ainda. Então o treino que era ABC vai virar ABCD. Elinho personal, boa noite para você. E você então vai evoluir até que você chega numa rotina ABCD, treinar um músculo por dia. 125 anos, na verdade 135 anos se passaram até o pessoal evoluir fisicamente e chegar na série ABCD. E aí em 2025 aparece um gênio e conta mentira para todo mundo na internet falando que treina tudo todo dia. Elinho, o tema de hoje são os intervalos de recuperação, entendeu? É isso que nós estamos discutindo. Então, para que servem os intervalos de recuperação? Para você refazer a energia imediata, o ATP-ACP, para você poder fazer a próxima série, ok? Séries de força, o intervalo tem uma característica, séries de resistência de força, outra característica, e as séries de resistência também. O intervalo de recuperação ou intervalo de descanso é diferente da recuperação que é dada dentro do microciclo. Esse intervalo de recuperação é muito importante para garantir que você consiga fazer os próximos treinos ou que você permita a sua evolução. Entende isso? Então lembrem-se, se você fez um exercício de teor aeróbico, de 6 a 8, talvez 10 horas, você está pronto para fazer de novo. Se você fez séries de força, em 24 horas você está pronto para fazer de novo. Força. Se você fez resistência de força ou resistência, de 36 até 72 horas. Pensando assim,
você já consegue facilmente montar um microciclo. Poxa, se eu passei um treino que foram 3 exercícios, 3 séries em cada um, de 12 repetições, a pessoa fez 9 séries de 12 com descansos de 1 minuto. Não é amanhã que ele vai fazer isso de novo. É daqui a algumas horas, 36, 48, enfim. E se ele estiver dolorido, não tem por que treinar. Não se treina músculo que está dolorido. Tudo bem? Reflitam sobre isso e tentem sempre, bota um esqueminha mesmo, assim, sabe? Quando que eu vou fazer a rotina A e B? Quando do primeiro dia para o segundo dia o desempenho cair, ou a pessoa chegar dolorida, precisa descansar. Divide em A e B. Quando que vira ABC? Quando o desempenho começar a cair. Ele fez o treino A, fez o treino B, repetiu o A, já não conseguiu repetir. Estava com dor ou estava sem força, surge o treino C, A, B, C. E assim você vai evoluindo, amigos. Evoluindo, interagindo com a pessoa que você está treinando. Você não tira da cartola, você não inventa. Quem me segue sabe, eu respondo todas as perguntas que vocês enviam. Sabe qual é a pergunta mais frequente? A mais frequente. Mestre, acha válido esse exercício? O cara não tem a capacidade de fazer uma análise cinesiológica para saber se o exercício funciona ou não e é um personal trainer. Tá ganhando dinheiro meu. Danado. Mas, claro, eu tô aqui para responder. Esse é o meu dom. Mas, a próxima pergunta é: mestre, como você evolui as cargas dos seus alunos? Eu não evoluo carga de aluno. As cargas evoluem conforme a força da pessoa aumenta. Não sou eu. Eu aumento tantos por cento por semana porque teve uma pesquisa que foi feita. Mentirinhas à parte, saibam, a clínica é soberana. Quem sabe que hora que evolui a carga é a prática. É você observar. Tudo bem? Reflitam nisso. Essa semana eu ainda vou voltar com vocês, não sei se amanhã ou no sábado, tá? Tô com uma coisa, mas é só você olhar no Stories, eu coloco tudo lá. Porque nós vamos começar a falar sobre exercícios que mais estimulam a hipertrofia e exercícios que menos estimulam a hipertrofia. E é claro, não é só uma decoreba, eu vou explicar por quê. Beijo no coração de vocês.